Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, hoje estaremos meditando no Salmo de número 2, que diz o seguinte: Por que se amontinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se macunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por sua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servir ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire e pereças no caminho, quando em breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Este salmo é um salmo de Davi. Davi certamente no início está falando sobre as nações que ele subjugava, e elas queriam se ver livre do seu poderio, e se aliavam, tentavam se aliar, mas como Davi tinha Deus como Senhor, Deus os avisava, Deus realmente estava com Davi para lhe dar vitória. Por isso Davi diz assim: Deus zombará deles. No entanto, na continuação desse texto, Davi vai falar da sua semente, Davi vai falar do Senhor Jesus, o Messias, o grande Messias que Deus iria levantar. E diz o texto, o Senhor mesmo diz: Tu és meu filho, hoje te gerei. Esse Messias que viria com poder, Pede-me, eu te darei as nações por herança. Tu os esmigalharás, tu os destruirás, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. É um rei com poder. E ele dá um conselho para as nações. Agora, pois, ó rei, sede prudente, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor. Aqui ele nos dá, querido, uma receita para que uma nação viva bem, É temer ao Senhor, Bem-aventurado a nação cujo Deus é o Senhor. E ele vai aconselhar a nação, na pessoa do seu rei, a servir ao Senhor com temor e alegria. No versículo 12 ele vai dizer: beijai o filho. Esse beijar significa se sujeitar, se colocar como um sujeito, submissão ao Senhor. A nação deveria fazer isso. E no final ele vai dizer: porque senão em breve ele se inflamará na sua ira, vai haver o juízo final, Deus vai julgar as nações. E concluindo, ele vai dizer aqui: bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Queridos, que nós possamos confiar no Senhor, que nós possamos orar para que a nossa nação ela confie no Senhor, que nós possamos orar pelos nossos governantes, para que eles possam entender que só o Senhor é Deus. Quando um líder realmente ele entende isso, certamente, queridos, Deus abençoa toda a nação. Então que nós possamos estar orando pela nossa nação e que nós possamos estar nos colocando diante do Senhor como submisso a Ele, entendendo que Ele tem todo o poder. Que Deus nos dê graça, que Deus nos fortaleça e que nós possamos permanecer firmes, confiando no Senhor. O salmista vai dizer: feliz é aquele que confia no Senhor. Que nós jamais possamos perder a nossa confiança em nosso Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe hoje e sempre.